Salve, salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Então, hoje nós temos assuntos aí bem interessantes. Vamos ver o que a gente estudou hoje? Bora lá. Igualdade, parte 2. Beleza, pessoal, vamos lá. Nós temos hoje aqui igualdade parte 2, certo? Então nós temos aqui a segunda parte do nosso conteúdo igualdade, né? A gente viu na aula passada, né? De que era igualdade, né? Como que a gente faria igualdade, qual era o primeiro membro da igualdade, qual era o segundo, certo? E é interessante a gente colocar aqui para vocês, né? Nessa aula, as propriedades que a igualdade tem, porque a igualdade ela possui 3 propriedades, beleza? Vamos ver quais são elas. Primeiro nós vamos aqui entender aqui rapidão, né? Como se fosse uma revisão, o que é a igualdade, certo? A igualdade ela é nada mais, nada menos do que números, né, que realizado operações neles, embora usem números diferentes, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, nós temos aqui 5 ao cubo é igual a 125, certo? Então nós temos, qualquer sentença aonde seja relacionado com o igual, certo? Qualquer sentença que seja relacionada com o igual, com números diferentes ou não, mas que dê o mesmo resultado, é chamado igualdade. Ok? 5 ao cubo é igual a 125. Isso aqui estaria errado se, no caso, 5 ao cubo fosse outro resultado que não fosse 125. Por exemplo, vamos ver se 5 vezes 5 elevado a 3 é realmente 125. É bom que a gente tire também uma dúvida aqui que muita gente tem, que sempre, na grande maioria das vezes, faz 5 vezes 3, certo? E não é 5 vezes 3. Beleza? Temos aqui. Então vamos aqui, 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, é 25. 25 vezes 5 é 125. Então, 5 ao cubo poderia ser 5 vezes 5 vezes 5, que daria igual a 125, certo? Então, se você notar, 5 ao cubo é igual a 125, e essa igualdade é verdadeira. Ou poderia ser escrita 5 vezes 5 vezes 5, que seria igual a 125. Então, tomando aqui os membros da igualdade, né? A gente teria o quê? 5 ao cubo para o primeiro membro, né? A gente teria 125 para o segundo membro. Por quê? Porque o que está para a esquerda da igualdade é primeiro membro. O que está para a direita é segundo membro. Para quem não entende direitinho, né? Não entende a gente falando assim. Antes da igualdade, primeiro membro. Depois, segundo membro. Ok? Só para a gente quebrar aí totalmente a dúvida sobre... só pode ter um número aqui para ser primeiro membro. Ou só pode ter um número aqui para ser segundo membro. Não, pode ser quantos membros for. Por exemplo... 5 ao cubo não é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125, não é? Então, tá antes da igualdade é primeiro membro, não importa quantos termos tenha. Tá depois é segundo membro, ok? Não importa quantos termos tenha aqui, certo? Então, dito isso, vamos ver aqui as nossas propriedades. A gente tem aqui a primeira propriedade, a propriedade reflexiva. O que a propriedade reflexiva diz? Que A é igual a A. Que A é isso? A gente sabe que a equação ela é dada por uma fórmula, né? Que A é igual a B, certo? Então, esse lado aqui, que está para trás da igualdade, além de ser primeiro membro, vai ser A. E esse que está para cá, além de ser segundo membro, vai ser também B, ok? Se fosse para representar por letras, ok? Então A é igual a A gente está falando do A, certo? Então o que é isso? Quando a gente tem uma igualdade onde a gente não conhece um termo ou um termo é desconhecido, A sempre vai ser A. Por exemplo, se nós temos A para valer 6, então A 6, então A vai ser igual a A, então 6 vai ser igual a 6, certo? O A vai ser 6. Então a gente tem aqui uma igualdade aonde a gente sabe que A vai valer 6, certo? Mas a gente não tem um outro termo na igualdade. Por exemplo, se a gente pegar 2 mais A é igual a 2 mais A, certo? Então A vai valer sempre 6.
Ok? Então A vai sempre valer 6. Se mudasse aqui, não teria importância, mas A teria que ser sempre 6. Ok? Então, quando A for igual a A, quando o número aqui não puder mudar para dar o resultado correto, então a gente tem propriedade reflexiva. Ok? Então, se a gente fosse aqui fazer essa igualdade seria o quê? 8, né? 8 é igual a 8, porque 2 mais 6, que seria o A, seria igual a 8. E 2 mais 6, que seria o A, seria igual a 8. A gente poderia mudar esses números? Poderia, né? Para dar 8. Poderia? A gente poderia colocar 1 mais 1 mais 6, certo? Como você está dizendo, professor? Para a gente tirar dúvida. Poderia ser assim, ó. 1 mais A, né? A não seria 6? 1 mais 1 não é 2? 2 mais 6 seria 8. Ok? Então, só para a gente tirar aqui a nossa dúvida. Ok? Então, nós temos a segunda, que é a simétrica. Simétrica é o quê? Quando uma sentença qualquer ou uma igualdade qualquer, ela for igual a ela ao contrário. Como assim, professor? Quando, se a gente trocar, né, os termos da igualdade, ele não vai afetar nada aí na igualdade. Por exemplo, A é igual a B. Isso equivale, né, porque a gente pegou os sinais na aula passada, equivale a B igual a A. Ou seja, se nós trocarmos o B para A e o A para B, ele vai dar o mesmo resultado e não vai interferir em nada. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 7, certo? Então essa aqui é a nossa primeira igualdade. Se fosse para fazer na simétrica, ou se tivesse uma simétrica, ela ia ser o seguinte, ó. Isso daqui vai equivaler a o quê? A B. B não é 7? Então, ó, equivaler a B, que é 7, igual a 2 mais 5, certo? Então isso é uma propriedade simétrica na igualdade. Se você perceber, ó, esse daqui que está para trás da igualdade não é o A, esse que está para depois não é o B. Então, ó, se a gente colocar 2 mais 5 para depois da igualdade e 7 para antes, que foi o que a gente fez, ó, 7 que é o B, veio para antes, igualdade A, que era o A, que estava antes, foi para depois. Ele interferiu alguma coisa? 7 não vai continuar sendo igual a 2 mais 5, que é 7? Vai. Então, propriedade simétrica. Ok? Já essa transitiva, aqui é quando a gente pode estender, né, aqui as propriedades ou os termos, certo? Por exemplo, quando a gente depender do termozinho anterior para a gente poder fazer o próximo, por exemplo, se nós tivermos aqui e 2 mais 5 para A, que é igual a 7, certo? Então a gente tem agora o termo A, certo? Ó, deixa eu separar aqui, ó, termo A, e nós temos o termo B, certo? Só que ele está dizendo, ó, que IB vai ser igual a C, certo? Então, ó, se B vai ser igual a C, o B é 7, né? Então 7 vai ser igual a... Para que a gente não faça a mesma coisa, a gente pode estender aqui, a gente pode fazer uma transformação em outros números para dar também 7. Então, poderia ser o quê? 8 menos 1, certo? Então, ó, 7 vai ser igual a 8 menos 1. 8 menos 1 não é 7? Então, seria 7, ok? Então, ó, a gente agora teria o quê? Esse que era o B, que vai ser igual a um novo termo, né? Vai ser o C, ok? Então, aí ele está dizendo o seguinte, isso aqui vai implicar em A ser igual a C. A é o quê? A não é 2 mais 5, C é igual ao quê? 8 menos 1. Então a gente vai ter o quê? Ó? Se A é 2 mais 5, 2 mais 5 vai ser igual a 8 menos 1. Então a gente estendeu aqui. A gente não ficou apenas em uns números, apenas em um número, né? Ou nos mesmos números. A gente foi estendendo, estendendo, transformando, transformando, para conseguir valores diferentes, para dar o mesmo resultado, ok? Então, quando isso for possível, então é propriedade transitiva. Percebam que A era 2 mais 5, que deu igual a B, que era 7. A gente pegou ele dizendo que B é igual a C. Então, para que não seja a mesma coisa, ele fez o quê? Se B é 7, C vai ser o quê? 8 menos 1, que também é 7. E essa igualdade fica também verdadeira. E ele diz que isso daqui vai implicar em quê? Em A ser igual a C. Então, se A é 2 mais 5,
C vai ser igual a 8 menos 1. E isso aqui vai ser 7 igual a 7. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre as propriedades. Espero que você tenha entendido. E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!